Bom dia para todos, para todas. Uma sexta-feira abençoada na presença do nosso Deus, que possamos verdadeiramente nos preparar nosso serviço, preparar nosso espírito, preparar tudo para recebermos o grande dia da semana, que é o sábado do Senhor, o dia santo e divinal. Hoje nós vamos concluir o estudo da nossa lição tão maravilhosa, a lição daquele naufrágio, do milagre de Deus, naquela tempestade na vida do seu servo. O título da lição, Confiança em meio à tempestade. E hoje nós vamos fazer as perguntinhas para refletir. A primeira pergunta: como Deus alivia meus fardos, assim como fez por Paulo enquanto estava acorrentado? Essa pergunta é muito pessoal e cada um de nós devemos refletir como Deus tem aliviado os meus fardos. Eu acredito que Deus tem aliviado de forma maravilhosa os nossos fardos, os seus fardos. São muitos. Alguns nós nem damos conta, mas o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido, tem nos dado poder para vencer. Assim como Paulo, apesar de nunca termos passado pelas experiências que Paulo passou, mas podemos ser chamados a passar sim. O futuro está diante de nós, as provas ainda virão. Nós não passamos por provas, mas as pequeninas provas que muitas vezes se avolumam diante de nós porque nós focamos nela, perdemos a fé. E o que acontece? Se buscarmos ao Senhor, o Senhor com certeza vai aliviar nossos fardos. E Ele tem aliviado a cada dia. Senão nós seríamos destruídos pelos nossos fardos, pelos nossos pecados. Mas Deus é um Deus de amor e tem nos guardado e nos dado sempre um novo dia, uma nova chance. A segunda pergunta: como posso correr o risco de rejeitar uma advertência desagradável? Assim como aqueles homens, eles rejeitaram a advertência de Paulo de permanecer ali. Esse lugar não é muito bom, não é bom ficar aqui, vamos procurar um lugar mais confortável. E eles rejeitaram a advertência de Paulo e o que aconteceu? Sofreram as consequências. E como eu posso correr esse risco também? Nossa, se eu não buscar a direção do Espírito Santo na minha vida, é impossível até eu acreditar nas previsões, acreditar nas profecias, acreditar na palavra de Deus. Acreditar nos homens de Deus que muitas vezes nos dizem, homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo que fala, olha, faça assim, eu acho que assim está melhor. Portanto, às vezes a advertência não nos agrada e aí a gente procura se armar contra aquela advertência. E quantos têm sofrido consequências desagradáveis por não aceitar a advertência desagradável? Quantos têm sofrido? Mas nós precisamos, cheios do Espírito Santo, estar prontos para ouvir a advertência, para ouvir todas as admoestações que são enviadas a nós, como vinda de Deus. Mesmo que alguém diga alguma coisa que eu tenha dúvida se é de Deus, o que eu devo fazer? Pergunta a Deus. Fala com ele, Senhor, fulano me falou isso e isso. Isso é verdade? Eu devo seguir? O Senhor não vai deixar nenhum dos seus filhos jamais sem a resposta. O que posso aprender com o cuidado que Paulo manifestou pelos pagãos a bordo do navio? Nossa, o que eu posso aprender? Eu posso aprender que Paulo era um verdadeiro missionário, que ele amava como Jesus amou. Está escrito que nós só seremos verdadeiros cristãos quando nós amarmos o mundo como Cristo amou. Como foi que Cristo amou o mundo? Ele se entregou pelo mundo. Ele sentiu a dor, ele sentiu os problemas, ele levou os fardos do mundo. Não amar o mundo e o que nele há, mas amar as pessoas do mundo como almas que precisam ser salvas. E eu, uma pessoa chamada para salvar. E dizermos assim como Paulo falou, ai de mim se eu não pregar o evangelho, ai de mim se eu não testemunhar do amor de Deus. E isso é diariamente. Um dia da nossa vida que nós passamos sem testemunhar, sem fazer uma oração com alguém, sem dar uma palavra de ânimo, é um dia perdido, porque nossa missão aqui é salvar. A quarta pergunta, porque o plano egoísta para usar o barco salva-vidas nunca teria dado certo. Nunca teria dado certo, porque o egoísmo, ele é bem recompensado. Aqueles homens, eles teriam se batido nas rochas, teriam morrido, o barco teria ficado sem os marinheiros, e quem iria conduzir aquele barco? O barco também teria sido destruído. Deus teria salvo Paulo miraculosamente, não sabemos como, mas Deus teria, porque a sua palavra é fiel e verdadeira. Assim devemos nós permanecer sempre juntos,
buscando, fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso dever dentro da igreja, para que possamos ser uma palavra de ânimo, de incentivo, uma palavra de poder. Para isso, qual o segredo? O Espírito Santo. Sem ele, tudo é vão. Sem ele é simplesmente uma religião formal. Sem ele é simplesmente cumprimento de deveres, cumprimento de escala, cumprimento daquilo que a gente se propõe. Mas cheio do Espírito Santo é uma vida cheia de vigor, como a videira, como os ramos estão ligados à videira. A última pergunta: o que devo aprender com a precisão do cumprimento da profecia de Paulo? O que devo aprender? Que a palavra de Deus é fiel e verdadeira, que sempre se cumpre e sempre se cumprirá. Que Paulo era um homem de Deus, e um homem de Deus cheio do Espírito Santo. Ele fala aquilo que o Senhor coloca na sua boca. Quando Deus fala que salva, ele salva. E nós precisamos confiar na palavra de Deus. Ele prometeu nos salvar. Na verdade, ele nos salvou na cruz. Ele prometeu nos levar para o céu. E o que nós precisamos fazer para alcançar essa tão sonhada salvação, essa tão almejada salvação? Precisamos operar, permitir que o Senhor opere em nós com temor e tremor essa salvação dia a dia. Nós precisamos permanecer firmes, fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso dever, buscando o Espírito Santo para que possamos vencer toda a tempestade que vivemos e que ainda virá. E no final, a predição possa acontecer na nossa vida. Tudo que Deus falou irá acontecer como Ele falou. E Ele prometeu nos conduzir até a vitória final. Vamos permanecer firmes, não vamos fazer como aqueles marinheiros que queriam fugir por egoísmo. Vamos permanecer firmes, sofrendo junto com nossos irmãos, ajudando, buscando salvar aqueles que precisam. Que Deus nos abençoe, que essa lição realmente faça uma diferença na nossa vida, que essas verdades entrem profundamente em nosso coração e fiquem guardadas para que possamos, cheios do Espírito, seguir o exemplo de Paulo, seguir o exemplo de Jesus. E no final de tudo, assim como Jesus deu a sua vida por nós e foi vitorioso sobre a morte, Paulo morreu, mas combateu o bom combate, que todos nós possamos combater o bom combate. E se morrermos, sermos ressuscitados com Cristo e juntos com Paulo e com todos os santos vivermos eternamente na presença do nosso Deus. Que Deus nos abençoe para isso. Amém. E foi um prazer estudar a lição com vocês. Que Deus nos abençoe. Mais uma vez eu falo. Amém.